mostrar quem era ele. Ele usava as parábolas como um método. Parábola, então, era um método de ensino para apontar a si quem era ele. Quando, então, nós vimos aqui, discorrendo aí, irmãos, vocês podem ver, a primeira parábola ali é uma lição para a vida. Então, foi a primeira que nós estudamos, já uma lição para a vida. Então, as parábolas são lições para a vida. Ó, para é uma preposição. As, indicando, parábolas são uma lição para a vida. Então, o que você tem que aprender? Interpretar as parábolas de Jesus para aplicar à sua vida. Então, logo você se enriquece com o aprendizado de Jesus, porque Jesus foi um mestre por excelência, ele sobrepujou todos os mestres da época, ninguém ensinou como Jesus, nem Aristóteles, nem Platão, nem Sócrates, que são conhecidos os maiores filósofos, os maiores conhecedores da época, um pouco antes de Jesus, porque, na verdade, Sócrates, Platão, Aristóteles, eles estão ali permeando entre 300 e já passando por Jesus, porque o mundo grego já buscava um conhecimento de sabedoria nos filósofos, que a filosofia, né, o amante da sabedoria, isso quer dizer filosofia, eles amavam a sabedoria, mas toda a sabedoria que eles buscavam, eles queriam aplicar para a vida, mas eles nunca conseguiam alcançar isso. Tanto é que Sócrates, nas suas maiores argumentações, ele chegou a dizer: de uma coisa eu sei, eu nada sei. Então, eles buscavam. E chega Jesus, nesse contexto do mundo grego, que estava assim, eclodindo, quer dizer, fazendo o mundo inteiro beber da sua própria linguagem. Jesus chegou nessa época de uma linguagem grega, né? E foi então aí escrito tudo o que ele disse por parábolas para a própria vida. Então, a aplicação das parábolas é para a vida. E a segunda lição que nós vimos foi o ouvir e o anunciar. Quer dizer, aquilo que você aprende, olha para mim aqui, por favor. Aprende, ó, tem duas palavras aqui, ó. A, prefixo, prende. Quer dizer, aprender é deter. Qual que é uma ilustração disso? É colocar uma esponja seca sobre a água, ela absorve. Então, quando ela absorve, ela detém a água. O que você faz com a esponja? Você aperta, ela solta. Então, tudo que você ouve, você prende, detém. Para o quê? Para soltar para aquele que vai te ouvir uma outra hora. Então, Jesus, ele estava fazendo isso com os discípulos. Tudo que ele passava para os discípulos era para passar para outras pessoas. Nós nunca devemos ser como um mar morto, né? Só recebe e morre na gente. Não, a gente tem que ser um canal. Receber, como Paulo diz, eu vos entreguei o que recebi, né? Então é isso, as parábolas era para ser ouvida e anunciada, né? Era para ser comunicada, ensinada. Aí a parábola 3 aí que nós vimos, né, o crescimento do reino de Deus. E aí, já na terceira parábola, conforme vocês vê, a terceira lição, melhor coloco, né, a lição 3, aí nós já aprendemos que o reino de Deus ele tem uma relação de crescimento. Aí, crescimento tem a ver com semente, crescimento tem a ver com fermento, crescimento tem a ver com isso, né? O reino de Deus ele cresce e continuará crescendo até a volta do Senhor Jesus. Então, agora nós vamos entrar, propriamente dito, na lição 4, e eu gostaria então que lêssemos Lucas 18, versículo 1 a 8. Lucas 18, versículo 1 a 8.
está escrito assim: e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo, como é que começa a parábola? Havia na cidade um certo juiz, que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele, com o juiz, dizendo, faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo, ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que, enfim, não volte e me importune muito. E disse o Senhor, ouve o que diz o juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Então, o que Jesus está ensinando aqui? A perseverança, a insistência, a busca até a resposta. O Senhor Jesus está ensinando aqui que a fé, ela não é algo assim que desanima na primeira dificuldade. Então ele relata o quê? Um juiz. Aqui ele mostra que esse juiz, ele não temia a Deus e nem aos homens. Vamos dizer assim que esse juiz era um juiz durão, um juiz severo, não respeitava ninguém. E havia, então, essa viúva na cidade, que clamava, pedia, se expunha na sua necessidade. Faze justiça. Não sabemos na parábola aqui qual era o caso, mas de tanto ela insistir, o juiz, diz o texto, que ele atendeu a viúva. Por quê? Olha o versículo 5, que dá a resposta do porquê. Porque ela estava molestando ele, insistindo. De tanto insistir, não vamos usar uma palavra frívola aqui, mas de tanto perturbar, está me perturbando demais essa viúva. O que você quer? Atendeu ela. Atendeu a viúva por causa da insistência. Agora, fica uma pergunta. Essa parábola aqui, Deus pode ser comparado com esse juiz? Sim ou não? Não. Porque ela é uma parábola de contraste. Está falando assim, se esse juiz, sendo ruim, sendo mau, sendo iníquo, atendeu a viúva, quanto mais Deus, que é bom. Se o juiz, sendo ruim, ouviu a viúva e atendeu, vocês podem continuar orando, ele está dizendo assim. Vocês podem, então, é uma parábola de contraste. Então, a introdução da nossa lição diz assim, a perseverança na fé é uma das exortações bíblicas mais urgentes nos dias de hoje, sobretudo quando acompanhada da oração, pois esta também é de suma importância, visto ser a forma de comunicação vital dos discípulos com o Pai soberano. Nesses tempos perigosos, até o estabelecimento final do reino de Deus. Esta parábola, também conhecida como a parábola da viúva persistente, mostra que a oração intermitente em tempos de crise é o meio pelo qual os discípulos do reino se valem da justiça
do Pai ao seu favor. Então perceba, meus queridos irmãos, que essa parábola, ela fala a respeito da oração. Se nós observarmos qual a razão de Jesus ensinar isso, nós temos que voltar para Lucas capítulo 22. Vamos ler Lucas 22, versículo 39? Né? Nós sabemos que Jesus era um homem de oração. Ele orava. E nós sabemos que Jesus, ele não se submetia às circunstâncias. Ou seja, era de dia, era de noite, ele estava orando sempre. O cansaço, a canseira física, nunca foi impedimento para Jesus orar. Às vezes nós dizemos assim, eu estou cansado, não vou orar. Ou às vezes vamos orar, acabamos dormindo. Por quê? Porque não temos perseverança. Jesus orava dia e noite. Como os discípulos via ele orando, então os discípulos ficavam admirados com a oração de Jesus. E nesse texto aqui, no versículo 39 de Lucas 22, olha aí. E saindo foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes, orai para que não entreis em tentação. E apartou-se dele ser contido de pedra, e pondo-se de joelho orava, dizendo, Pai, se queres passa de mim esse cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo que o confortava, e posto em agonia, orava mais intensamente, nada impedia Jesus orar. Mesmo a agonia, mesmo o sofrimento, mesmo a sombra da cruz, da morte, nada. E diz a Bíblia que o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que corria até o chão. E levantando-se da oração, foi ter com seus discípulos e achou fazendo o quê? Dormindo. E o que é interessante aqui diz assim, dormindo de tristeza. A tristeza então faz a gente dormir. Quando a gente está com problema, a gente quer esquecer, eu vou dormir. Aí que não devia ser assim, né? Devia dizer assim, eu vou orar. Tem gente que fala assim, já que eu estou triste, eu vou comer. E daí come. Aí fica pior ainda. Né? Quer fazer fuga. E a gente é cheio disso. Foge ao invés de orar. Né? E Jesus chega no versículo 46 e diz-lhe, por que estáis dormindo? Levantai e orai, para que não entreis em tentação. Né? Então, Jesus orava. Jesus orava. Ele orava a sós. Ele orava em público. Ele orava em pequenos grupos. Quando ele orava a sós, irmãos, diz lá em Marcos capítulo 1, versículo 35, lote bem lá em Marcos 1 e 35, diz que ele levanta bem cedo, estando escuro. Ele vai para um lugar deserto e ali orava, Marcos 1 e 35. Né? De madrugada. É gostoso orar de madrugada, não é? Eu, particularmente, gosto muito de orar de madrugada. Alguém até diz assim, é porque está descongestionado. Não existe isso não, irmão. Deus ouve oração a qualquer momento. Oração de madrugada é bom para você. Para você. Estar um pouco mais descansado. Né? Nós temos um hábito aqui em casa. E a Célia pratica isso muito até. Ela acorda 1 hora mais cedo. Eu falei, nós já havíamos conversado muito sobre isso. Vamos acordar 1 hora mais cedo para nós tirar de oração. Aí nós oramos pelas nossas filhas. Nós tiramos 1 hora mais cedo. Jesus fazia isso, orava a sós. Lá em João 11:41, ele ora em público, que ele está diante do quê? Do sepulcro de Lázaro. E aí ele levanta os olhos e diz, Pai, eu sei que sempre tu me ouves. Ele ora, né? Graças te dou, Senhor, porque sempre tu me ouves. Jesus orava em pequenos grupos, lá em Lucas 9, versículo 18, né? E estava com ele os discípulos. Mas Jesus
teve um determinado momento que os discípulos olharam para ele e viu ele orando. Por quê? Eles admiravam. Por quê? É admirável, irmãos, pessoas que sabem orar. Nós, na verdade, não sabemos orar como convém. Mas é admirável quando uma pessoa sabe orar. Orar com sabedoria, orar com entendimento. E aí os discípulos fizeram o quê? Disseram para ele: Mestre, ensina-nos a orar. Por isso que ele vai fazer essas parábolas. Porque ele ensinava para a vida. Ensina-nos a orar. Lá em Mateus capítulo 7, versículos 7 e 8, ele fala do bater e buscar, e enfim, e ele está ensinando a orar, ensinando a orar. Ensina-nos a orar. E aqui nessa parábola, queridos, tem então uma demonstração de um juiz iníquo. Volte para a lição agora. Interpretando a parábola do juiz iníquo. Uma parábola difícil. Muitos estudiosos consideram essa parábola uma das mais difíceis. De fato, o modo como algumas Bíblias a intitulam, ou seja, quando na epígrafe, aquelas letrinhas tombadas, da Bíblia, que chama epígrafe, editorial, consta, por exemplo, a parábola do juiz iníquo. Tem levado muitos a fazer interpretações equivocadas sobre a bondade, o amor e a justiça de Deus. Contudo, devemos levar em conta o propósito que levou Jesus a contar essa parábola. Trata-se de uma parábola, destaque isso, que, a exemplo de outras que estudamos ao longo desse trimestre, funciona como um contraste. Conforme veremos, ela possui até certo fundamento em seu estilo de acentuar a perseverança e se faz acompanhar de um chamado ao discernimento. Versículo 6. 3 afirmações da defesa graciosa que Deus faz dos seus, e é concluída com um questionamento sobre a existência ou não da fé, quando chegar o tempo em que Deus defenderá os seus. Então, a parábola é difícil, é muito difícil de se entender, mas está se falando de oração, está se contrastando o juiz com Deus, está se falando de perseverança, está falando de fé. Então, essas 3 questões são as questões da parábola. E sobre fé, ele pergunta, terminando a parábola: porventura, quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Então, quer dizer, o que é fé? Fé, olhe para mim, é uma ação. Fé é uma ação. É uma ação de obediência. Fé é uma ação de obediência, sustentado numa crença. Fé é uma ação de obediência sustentado numa crença. No caso, a nossa fé é uma ação de obediência sustentada na crença do que Deus disse. Se Deus disse, eu creio. Então, isso é fé. Fé sendo uma ação naquilo que Deus disse. Então, fé é uma ação de obediência sustentada na crença de que o que Deus disse, Ele vai fazer. Se Deus disse, Ele vai fazer. Se Deus disse para orar, então o que eu faço? Eu tenho uma ação, eu oro. Olha, vou repetir. Se fé é uma ação, logo então vamos pegar Hebreus capítulo 11. Hebreus 11 diz que a fé é o firme fundamento, quer dizer, é aquilo pelo qual você se sustenta. Isso é fé. Fé é o firme fundamento de 2 coisas, que eu não vejo e que eu espero. Então, fé age no invisível e no futuro. Então, eu tenho fé, eu passo a agir para as coisas do futuro. Eu tenho fé, eu passo a agir para coisas que eu não vejo. Por exemplo, vamos lá. Fé sendo uma ação de obediência, sustentado na crença de que o que Deus disse Ele vai fazer, Deus disse para Noé: constrói uma arca. Mas tinha chuva? Não. Mas ele obedeceu. Então, fé é uma ação. No caso, para Noé, é uma ação de construir.
para Abraão, sai da tua terra. Qual era a ação? Sair. Saiu sem saber para onde ia. Saiu. Deus disse, sai, ele já saiu. Uma ação sustentada na palavra de Deus. Ele foi obediente. Então, a fé constrói, a fé obedece, a fé... Olha, Enoque andou com Deus pela fé. Andou com Deus? Mas como é que é isso, andou com Deus? Bom, eu sei andar com o Nadai, eu sei andar com o Edinaldo, eu sei andar com uma pessoa ou outra. Mas andar com Deus, a Bíblia diz que Enoque andou com Deus. Ele andou tanto com Deus, que chegou na casa de Deus. Quando chegou na casa de Deus, que é o céu, aí Enoque falou, eu estou tão longe da minha casa. Aí Deus falou para ele, então não precisa voltar não, fica por aqui mesmo. E nunca mais ninguém viu Noé, a Enoque, porque ele andou com Deus. E aí ninguém nunca mais viu ele, porque ele andou tanto que chegou na casa de Deus. Né? Então, acabou a conversa, né? E Deus para si tomou. Né? Eu acredito que foi assim, porque ele estava andando tanto com Deus que ele sumiu, não apareceu mais. Achou o lugar, achou a casa, né? Andou tanto com Deus que achou. Né? Então, acredita assim. Então, fé, uma ação. Esse caso aqui, a ação é da viúva. Qual é a ação da viúva? Julga minha causa! Todo dia passava. E o juiz, meu Deus, mas está me enchendo a paciência. Julga minha causa! E ela insistindo, perseverando. Jesus está o quê? Ilustrando que aqueles que fazem isso com um juiz que era mau, não tinha uma consideração às pessoas, se aquele juiz, irmãos, atendeu aquela viúva, o que você tem que Deus não pode atender? Isso é a fé. É uma ação de perseverança. Batei, batei. Buscai, buscai. Né? Uma ação de perseverança. Nesse caso aqui, retratando o juiz, é o ponto 2 do tópico 1, né? Interpretando a parábola, o juiz aqui, não é preciso interpretar ao pé da letra cada detalhe de todas as parábolas. Entretanto, aqui vamos, assim, proceder com o fim exclusivo de mostrar o contexto que se passa na mente dos ouvintes. Tudo indica, na estrutura jurídica do judaísmo antigo, existia 2 sistemas de tribunal, o judaico e o gentílico. Por isso, há estudiosos que entendem que o magistrado da parábola era um juiz gentil. A Mishnah declara que 3 juízes deveriam definir a sentença nos casos que envolvesse propriedade. Flávio Josefo fala de tribunais como até 7. As viúvas eram alvo certo, porque elas não tinham aposentadoria. Deixa eu explicar um pouquinho sobre a aposentadoria. Como era esse negócio de aposentadoria dos tempos bíblicos? Dos 613 mandamentos do Velho Testamento, existe um chamado Barbaraque. É esse que dá para entender como era a aposentadoria naquele tempo. Barbaraque se chama filho da bênção. Então, veja bem. Quando o filho nascia, se era homem, circuncidava.
ele já era garantido que ele tinha uma herança. Era filho de Abraão. Então já participava da bênção. Sendo menina, na verdade, ela só era participante da bênção na menarca, ou seja, a primeira menstruação. Porque daí fazia uma festa. Na menarca, quando fazia uma festa, que a menina possivelmente se menstruaria 13 anos, 14 anos, viria a primeira menstruação. Hoje a gente até sabe que, por conta desse mundo doido que nós estamos vivendo, há uma precocidade aí muito fora do comum, né? Tem criança menstruando com 7 anos, né, menina. Enfim, mas deixando isso de lado, quando eles faziam a festa, a primeira menstruação, era uma festa. O pai fazia uma festa. O que era essa festa? Essa festa ele estava dizendo assim, olha, minha filha se tornou uma mocinha. Ela está pronta para casar. Então, o que acontece? O dono da bênção, que era aquele que já nascia, o homem nascia já circuncidado, o que ele fazia? Ele dava um dote, pagava, ele já era o dono ele já recebia a bênção, que ele já era dono no sentido daquela mocinha. Então, como o pai fazia aquela festa, alguém já pagava o dote, né? O dote aí vai ser variado, não vamos ter como discorrer isso. Várias maneiras, né? Aí o que acontece? Vinha o terceiro momento da bênção. Então, primeiro no nascimento. Para o menino, aos 12 anos, era quando ele poderia entrar e participar do ensino dos rabinos. Para a menina era a menstruação. Aí depois vinha o terceiro momento da bênção, que era o casamento. No casamento, então o que acontecia? Os pais abençoavam e eles faziam uma festa, 7 dias de festa, era a bênção do casamento. Aí o que acontece? Os pais casando os filhos, quando ele casava o último filho, viu, Jonas? É assim que o mandamento ensinava, né? Quando ele casasse o último filho, significava dizer que ele não precisava trabalhar mais. Por quê? Ele estaria passando toda a herança para os filhos. Eles eram os donos agora. E o que ele ia fazer? Ele ia comer do que os filhos trabalhavam. Isso era aposentadoria. E a mulher também. Era assim a aposentadoria. No caso, quando ficava viúva, tinha ao desfavor da mulher algo muito grande. Ela era desfavorecida. Às vezes não tinha nem herança. Olha para o caso do filho da viúva de Naim. Ela tinha 2 problemas sérios ali. Primeiro, que já tinha morrido o marido. Segundo, agora morre o filho. Viúva e morre o filho, né? Jesus, ele sabia e sabe perfeitamente de todas as nossas necessidades e que precisamos contar a Deus as nossas necessidades em oração. Jesus mostra o Pai como um juiz bom, não é como um juiz, né, enfim, injusto, né, que sabia principalmente a causa das viúvas, e vai mostrar as viúvas lá no ponto 3, né? Então, aqui nós temos o quê? Uma parábola que fala de que Deus não é injusto, de que Deus ouve as nossas orações. Jesus, ele está aplicando esse ensino para a nossa vida, e que por pior que for a circunstância, ele atende às nossas orações. Nesse caso é a viúva. A viúva era a pior circunstância que podia ter. Imagine isso, né? Viúva. E aí fala do caso de perseverança. Agora, lá no ponto 2, no tópico 2, agora a bondade de um Deus justo. Se tem uma coisa que todo dia, irmãos, nós deveríamos repetir, sabe o que é? Deus é bom. Deus é bom. Ah, se todo dia nós chegássemos a deixar isso tomar conta do nosso coração.
Deus é bom. Deus é bom. Jesus diz assim, ó, se você que é um pai, dá coisa boa para os seus filhos, você não dá coisa boa para os seus filhos? Qual o filho que de manhã o filho levanta, pai, me dá um pão, ele dá uma pedra. Come essa pedra, seu cabra da peste. Não vai falar isso, né, para um filho. Deus o livre, né, de falar isso. E se ele pedir um peixe, como disse Jesus ali, né, vai lhe dar um escorpião, uma serpente? Já pensou? Jesus diz assim, se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos seus filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial. Deus é bom, é o ponto número 1 do tópico 2, e que Jesus está mostrando isso. Não são como juízes injustos, como juízes maus. Deus é bom, Deus é bom. Isso aqui, irmãos, nos mostra na parábola, né, que Deus faz justiça. Deus conhece as nossas causas. Então, por isso, o tópico 3, a perseverança da viúva é uma imagem para nós. A perseverança na oração, a perseverança na insistência e na fé. Isso é uma lição para nós. Bom, eu quero ser resumido agora, né, nessa lição 1 e lição 4 aqui, porque quero passar para a próxima. Eu vou fazer isso rapidamente. Então, a conclusão diz assim, a interpretação dessa parábola como ensino sobre oração persistente tem sido a melhor interpretação ao longo da história da igreja. A viúva, que com sua insistência constrange o juiz à intervenção, é um modelo de perseverança na fé e na oração confiante. Esperar com firmeza e fidelidade a vinda do Filho do Homem, ou seja, a consumação da nossa salvação, é melhor incentivo para a oração corajosa. Agora eu vou explicar por que ele chegou a essa conclusão. Então, não se dá para interpretar por que ele chegou a essa conclusão sem analisar o contexto. Agora você vai abrir na Bíblia Lucas 18. O que está acontecendo aqui, então, em Lucas 17? Lucas 17 é o contexto de Lucas 18. Lucas 17 é a chegada do reino de Deus, a vinda do reino de Deus. Veja bem, eles não estavam esperando um rei? Vem, olha para mim aqui agora. O que é o rei? Bom, vamos começar a colocar aqui. Israel, nós sabemos que é um governo teocrático, governo de Deus. Quando Saul foi colocado como rei, Deus mesmo disse, não é que eles estão pedindo apenas um rei, eles estão rejeitando a mim. Não era para ter rei assim, mas Deus então permitiu ter Saul. E depois a Bíblia diz assim que ele procurou e diz, achei Davi. Achou um homem que então poderia ser o rei dele. Um homem segundo o seu coração. E ungiu Davi. Mas a Bíblia fala de muitos reis, e inclusive reis muito mau. Manassés talvez seja o rei pior dos reis que tiveram, porque matou todos os seus filhos, né? Enfim, já pensou que maldade? Matar os filhos? Então, o que acontece? Os reis e as dinastias de Israel, né, foram todos fracassando. Eles esperavam um rei, para que então estabelecesse de volta o reino. E o capítulo 17, aí, eles estavam como que cansados, né? É como agora. Tem dia que você não olha assim, você fala assim, será que não é um papo furado esse negócio que Jesus vai voltar? Tanto tempo faz, né? Madriana, quando a senhora viu a primeira vez dizer que Jesus ia voltar? Faz tempo, né?
Irmão Adinaldo, quando você ouviu a primeira vez, diz, Jesus vai voltar. Uns 15 anos. E Jesus não voltou ainda. Eu, desde menininho, meu pai dizia, Jesus vai voltar. Jesus voltará. E a gente prega. E cadê que Jesus voltou? Jesus não voltou ainda. Lá para Israel, irmãos, foi 4.000 anos de espera. Anos passaram. E aí teve um tempo que Deus resolveu fazer assim, ó. 400 anos ele calou a boca, não houve profeta, não houve nada. Os anos de silêncio. Não é assim, Reginaldo, que nós aprendemos? É. 400 anos de espera, não houve profecia, não houve nada. Já pensou, mamãe? Até interpreta que são as 4 páginas brancas da Bíblia, que está, hoje não tem mais nessas Bíblias, mas quando nós éramos mais jovens, não sei se o irmão Jonas lembra que a gente comprava a Bíblia e tinha 4 páginas brancas. Alguém aqui tem alguma Bíblia dessa aí? Entre Malaquias e Mateus tinha 4 páginas brancas, que significava 400 anos de silêncio. Hoje parece que não vende mais essas Bíblias assim, mas era a propósito mesmo, colocava-se 4 páginas brancas para falar os 400 anos de silêncio, que não houve fala de Deus. E esse reino que não vinha, e o que era ensinado? Para eles buscar o reino. O que acontece? O rei chega, mas chega diferente, nasce num estábulo, nasce num coxo, nasce entre os animais. A Bíblia diz que não havia lugar para ele. Quem o reconheceu como rei? Os magos. Fala-se que é 3, mas não é. 3 eram os presentes. Né? Os magos que vieram de longe, que diz, vimos a sua estrela. Quem reconheceu a sua presença? Os anjos. Glória a Deus nas alturas, paz na terra. Anunciaram. Os pastores singelos de Belém souberam do seu nascimento. E quando os magos vieram, erraram de endereço e caíram na mão de Herodes. E Herodes, com fúria, mandou matar as crianças. E aí, avisado por Deus, levaram ele para o Egito. Mas o rei já estava ali, crescendo. O que acontece? Olha aí o capítulo 17, então. Versículo 20. Certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu, o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá aqui está ele ou lá está, porque o reino de Deus já está aqui. Sabe o que ele está fazendo, gente? Ele está fazendo aqui assim, ó. Desculpa o modo singelo aqui. Teu rei já está aqui. Ó, olha aqui. Já está entre vós. Note bem. O que diz aí o versículo 22? Depois disse aos seus discípulos, chegará o tempo em que vocês desejarão ver os dias do Filho do Homem, não verão. Quer dizer, ele já está aqui. Os dias que foi profetizado, de que ele viria. Vocês vão desejar, mas não entenderam, nem vocês não entenderam. Tal modo era a ignorância deles, que Jesus olha para Jerusalém e diz, Jerusalém, Jerusalém, que mata profeta, apedreja os que te são enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar-te como uma galinha, ajunta os seus pintainhos debaixo de suas asas. Ah, Jerusalém, ele fala chorando, se tu ao menos soubesse que a tua paz pertence, porque dias virão em que teus inimigos te cercarão de trincheira, porque desconheceste o tempo
da visitação do teu Senhor. Eu vim e vocês nem souberam que eu cheguei. O reino já está aqui. O rei já está aqui. E sabe o que fizeram com esse rei? Colocaram uma coroa de espinho. Zombaram. Era o seu próprio reino. Quando Pilatos questionou: tu és rei? Ele disse: tu dizes. Meu reino não é desse mundo. Desse mundo eu não sou. Então, aí Jesus vai dizer alguma coisa, né? Sobre essas questões da vinda iminente do Senhor Jesus, que será agora para a nossa época, acredito. Mas que muita gente não está mais esperando Jesus, não estão mais perseverando, não estão mais orando, não estão mais se santificando, estão vivendo de que jeito? Sei lá. Parece que a vida das pessoas perdeu o nexo. Parece que as pessoas estão, sei lá, eu acho que está todo mundo doido. Eu acho que o Senhor Jesus chamou esse doido de nécios, as virgens loucas. Eu acho que está todo mundo fora da casinha, até os crentes. Porque os crentes não querem mais saber de ler a Bíblia, os crentes não querem saber mais de orar, os crentes não querem saber mais de comungar uma comunhão gostosa. E aonde estão? Dormindo. E o Senhor Jesus diz essa parábola, gente, o dever de orar, o dever de persistir, o dever de insistir. Por quê? Porque ele falou assim: porventura, quando o Filho do Homem vier, ele vai achar aquele que está insistindo? Aquele que está orando? Se ele vier agora, vamos imaginar, não, eu brinco muito onde eu vou, que eu não gosto de falar isso, mas eu falo, né? Que a gente sempre estabelece o shopping como um lugar assim que descreve mais o mundo, né? Quantos crentes nesse momento estão no shopping, todos distraídos? Nada contra, né? Enfim. Mas os crentes não vêm mais na igreja. Chama os crentes para a oração. Não vem. Distração. É isso que essa parábola nos mostra. O dever de orar sempre. Dever de orar sempre. Dever de orar sempre. Por quê? Porque eles não estavam mais buscando o rei e nem o reino. O rei chegou e eles não viram. Será que também não vai ser assim? Jesus não vai voltar e ninguém nem vai ver? E quantos vão ser arrebatados? Eis a pergunta. É isso que essa parábola nos mostra, então. Entenderam? É isso. De insistir, de buscar, de perseverar. Por quê? Aí eu vou responder o porquê agora para terminar, numa musiquinha que eu aprendi desde pequeninho, que era assim, ó: veja se em tua casa podes receber o rei, veja se está tudo em ordem, tudo muito bem. Digas-me agora, estás preparado para subir? Você está preparado para subir? Deseja vê-lo preparado para... Nós cantávamos isso no nosso grupo vocal. Então, isso faz muito tempo, faz tempo que já que eu fui jovem, né? Eu, como já posso dizer, fui moço, mas agora sou velho, né? Já estou ficando velho. Enfim, mas nós cantávamos: veja se tua casa pode receber o rei. Se está tudo em ordem, tudo muito bem. Você está preparado para subir? Então, é isso que a lição conclui na sua conclusão, né? E aqui vou ler o finalzinho da conclusão que eu parei. Esperar com firmeza e fidelidade a vinda do Filho do Homem, ou seja, a consumação da nossa salvação, é o melhor incentivo para a oração corajosa.
No mundo tereis aflição, disse Jesus, mas somos convocados a permanentemente invocar a Deus por socorro, pois sempre fará justiça aos que clamam a Ele. Deus sempre estará junto daquele que persevera na fé e na oração. Amém? Amém? Então está aí. Para mim agora ser conclusivo na lição número 5, vamos lá, lição número 5. Agora é outra parábola. Qual é a parábola aqui agora? É de Lucas capítulo 15. Vamos lá. Abra sua Bíblia em Lucas 15. O que nós vemos aqui? Nós vemos aqui 3 parábolas. Digam 3 parábolas. Na verdade, a lição só vai falar de 2. Mas qual é o sentido dessa lição, dessa parábola? É Jesus demonstrando quem é o perdido. Então, ele fala de 3 tipos de perdido. Ele fala de uma ovelha perdida, ele fala de uma moeda perdida, ele fala de um filho perdido. Então, Jesus vai mostrar quem é o perdido. Irmãos, vamos parar para pensar aqui. Quem é o perdido? Perdido não é só aquele que está fumando crack agora, não. Não é só esse que é o perdido, não. Sabe aonde existe mais gente perdida? Dentro da igreja. Tem muita gente perdida dentro da igreja. Ai, pastor, mas calma lá. O que é o perdido, irmão? Vamos lá. O seu Edinaldo, se ele sair agora aqui e disser, eu vou para minha casa, ele vai tomar a rua Caracas até a rua Evaristo da Veiga. Isso, Edinaldo? Ó, lembrei a tua rua. Né? E chegando na rua Evaristo da Veiga, eu não sei se você vira para a esquerda ou para a direita na Evaristo. Você sabe ou você está perdido aí? Sabe? É para a direita ou para a esquerda? Para a esquerda. Então, você vai subir sentido a Colombo. Né? Você sabe o número da tua casa? Sabe? Então, não precisa dizer. Você não é alguém perdido quanto ao rumo da tua casa. Então, quando ele sai de lá, ele vem para cá. O que é o perdido? É aquele que não sabe nem para onde está indo. Vamos lá. Aqui temos 3 tipos de perdido. Primeiro vai retratar, Jesus então está falando dos perdidos. Primeiro vai retratar como uma ovelha. O que é a ovelha? A ovelha é um perdido que sabe que está perdido, mas não sabe voltar. O que é a moeda? A moeda é um perdido que não sabe que está perdido e não sabe voltar. Por que tem diferença da moeda para a ovelha? Porque a moeda, ela não geme, não chora, não berra. A moeda, quando cai da bolsa, não diz assim, ei, você me deixou cair da bolsa. Não, ela fica quietinha. Então é o tipo de perdido que nem sabe que está perdido. A ovelha é o tipo de perdido que sabe que está perdido. E o filho é o tipo de perdido que sabe que está perdido e sabe voltar. Então veja a diferença. Primeiro, ovelha é o perdido que sabe que está perdido e não sabe voltar. Segundo, a moeda é o perdido que não sabe que está perdido e não sabe voltar. Terceiro, o filho é aquele que está perdido, que sabe que está perdido e sabe voltar. Então, 3 tipos de perdido. Nesses tipos de perdido, note bem, todos eles, quando encontrado, é celebrado. Achou a ovelha? Fez uma festa. Achou a moeda? Se alegrou. Achou o filho? Se alegrou. Por quê? Porque todos tinham um valor. E a lição nos mostra amando e resgatando a pessoa desgarrada. Tá, muito bem. Olhando a parábola, nós vamos ver aí que ela começa no versículo 3 com, na minha Bíblia, diz então. Como é que diz na tua Bíblia o versículo 3, a primeira palavra? Hã? É então também na tua? Hã? Qual é a primeira palavra do versículo 3 na tua Bíblia, Mamara?
e ele. Ó, então, e ele. Então, a primeira palavra, então, é e, não é e ele já é Deus. Então, e, ou então, o que é essas duas palavras? São palavras que amarram. Essas palavras no português são palavras de conexão, que faz uma conexão. Conexão é isso aqui, irmãos, ó. Ó, é algo que se encaixa. O e, o então, são palavras que se conectam, porque quando eu estou contando uma coisa e coloco e ou então, é que eu vou conectar alguma coisa. O que está acontecendo? Jesus está diante de quem? Olha o versículo 2, né? Dos fariseus, os mestres da lei, que criticavam a Jesus. Por que eles criticavam? Porque Jesus estava comendo com os perdidos. Comendo com quem? Com os publicanos. Comendo com quem? Com os pecadores. Se tinha uma coisa que os fariseus não aceitavam, eram os publicanos, eram os fariseus, melhor, eram os pecadores. Um fariseu não deixava de maneira nenhuma sua filha casar com um publicano. Não. Um fariseu não emprestava dinheiro para um publicano. Não. E Jesus, como mestre, com quem ele acha de andar? Com os piores da pior classe. Os publicanos. Os pecadores. Então vamos olhar os dois versículos para vocês entenderem a parábola. Diz assim, ó: todos os publicanos, capítulo 15, e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei criticavam. Imagina como que era a crítica. Esse homem aí não é mestre coisa nenhuma. Se ele fosse mestre, ele não ia andar com essa ralé, né? Como diz a mãe do Kiko, com essa gentalha, né? Como diz um português mais clássico, com essa rastaquera, né? Não, né? Não ia andar com essa plebe, né? Vamos achar mais uma palavra? Enfim, desclassificavam os pecadores. E diz então o versículo 3: então, quer dizer, diante da murmuração dos fariseus, diante da reclamação dos mestres da lei, diante do que eles estavam fazendo, criticando, vendo Jesus assentar com os pecadores e se deliciar com eles, ele lhes propôs a seguinte parábola. Quer dizer, ele vai ensinar. E como é que ele aplica? Ele diz: qual de vós, olha como ele é aplicativo, ele chama a atenção deles. Se você tiver 100 ovelhas, qual de vocês, quando for contar 1, 2, 10, 20, 30, 40, 50, 70, 80, 90, 95, 96, 97, 98, 99, será que eu contei certo? 1, 2, 25, 30, 40, 55, 97, 98, 99. Não é possível? Vou contar de novo. 1, 2. Ele diz: qual de vós, tendo 100 ovelhas, se perder uma, vai dormir sossegado? Vai ficar tranquilo? Ele está fazendo uma aplicação. Ele está mostrando o que na parábola? Eu sou o bom pastor. Dos que, diz a Bíblia, que quando ele chegar a apresentar o Pai à igreja, ele vai dizer assim: dos que tu me deste, nenhum se perdeu. Gente, isso é muito maravilhoso. Isso é muito consolador. Essas parábolas de Jesus, elas me enchem o coração de ternura, de amor.
Elas me enchem o coração, meu coração fica enternecido, a minha alma fica satisfeita, porque eu sei que Deus me ama. E eu sei que Ele não me quer ver perdido. E eu sei que quando eu me ver com algum problema, eu posso gemer que Ele me ouve, eu posso pedir socorro que Ele venha ao meu encontro, porque se Ele me ama, e como eu sei que Ele me ama, Ele vai curar as minhas feridas e vai me encontrar. Aí o que acontece? Nessa primeira parábola, então, tem uma repercussão de 100 por 1. Na segunda parábola tem outra repercussão, 10 por 1. Por quê? Porque veja a outra parábola no versículo 2, versículo 8. Ou, qual é a mulher que possuindo 10 dracmas? Primeiro era 100 ovelhas, agora é 10 dracmas. Então, primeiro era 100, agora era 10. Então, é assim, 100 por 1, 10 por 1 e 1 por 1. Olha só, 100 por 1 é a ovelha, 10 por 1 é a moeda e 1 por 1 é os 2 filhos. Ele tinha 2 e 1 se perdeu. Olha como é que Jesus é inteligente. Bom, não vamos dizer que Jesus é inteligente, né? Jesus é Jesus, né? E nunca houve ninguém para ensinar como ele. É muito maravilhosa essas parábolas. O que é interessante aqui também é que, como sendo uma parábola numa condição tríplice, nós podemos entender ovelha e pastor, fala de Jesus e a igreja. Moeda e mulher, fala do Espírito Santo e os valores. Filho, fala do Pai e a sua condição de comunhão. Então, temos a parábola do Filho, do Espírito e do Pai. Ou seja, quem é capaz de negar a Trindade, gente? A Trindade está aqui, Por quê? Vamos lá. No hebraico, o nome do Espírito Santo tem uma conexão feminina. Mulheres, fiquem satisfeitas com isso, tá? Todas as vezes que falar do Espírito, está falando de mulher. Não é que Deus tem sexo, não é isso. Não estou falando uma heresia aqui. Mas o hebraico ruach, para o grego pneuma, dá o sentido de uma mulher. Por quê? Porque lá, na primeira alusão do Espírito Santo, que diz que a terra era sem forma e vazia, e o Espírito pairava, dá uma ideia de uma galinha que choca os seus ovos, já falando do sentido feminino. Então, tem muita relação na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. O Espírito Santo tem uma relação muito grande com o sentido de amor, de ternura, de algo que tem um aspecto até feminino. Tá? E o que acontece? O Senhor Jesus, aqui na parábola, diz: qual a mulher que tendo 10 dracmas, e o que essa mulher faz quando ela procura a dracma? Acende a candeia. Será que isso não tem a ver com o Espírito Santo? Varre a casa. Será que isso não tem a ver com o Espírito Santo? O Espírito Santo está aqui nessa parábola. Se na parábola 1 da ovelha, nós temos então o quê? Um pastor. Na parábola 2 da moeda, nós temos quem? Nós temos então o Espírito Santo. E eu queria, me acha uma moeda aí para mim. Quem tem uma moeda, por favor? Alguém tem moeda aí? Alguém tem moeda? Olha aqui, uma moeda só, uma só. Olha aqui. Vamos imaginar, ela caída lá. Olha, foi um lugar bem legal, ficou escondidinho. Só de cair lá, não dá vontade de já ir atrás? Primeiro, porque não é minha, né? É do meu amigo Nadai, né? Meu irmão Nadai. O que acontece? A moeda nunca vai gritar. A moeda nunca vai dizer, por que você não me acha? Tá. Mas quando acha ela, nós temos que entender o seguinte, ela perdida, nunca uma moeda perdida, ela perde o quê? A sua imagem. Qual é o valor da moeda? Está no que está imprimido nela. O que Jesus está dizendo? Se na parábola 1, a ovelha está falando de alguém que se perdeu, que teve fome, que teve sede, na parábola 2 está falando, destacando o valor. Qual é o valor? É o que está imprimido. O que é imprimido? Imprimido vem da palavra
Pressão. Se eu tivesse com a mão cheia de tinta aqui, ó, ia ficar minha marca ali. O que Deus fez com o ser humano? Ele imprimiu ele em você. Você é a imagem e semelhança de Deus. Qual é o teu maior valor? Você é uma imagem e semelhança de Deus. Qual é o maior valor da moeda? É o que está imprimido nela. O que é o perdido? Aquele que não sabe valorizar nem que ele é imagem e semelhança de Deus. Estão entendendo? Essa é a parábola. Resgatando o perdido. Meu Deus, meu horário foi embora, né? Resgatando o perdido. Eu falei que ia fazer de forma expositiva, porque não dava tempo para comentar 2 lições. Mas veja bem, quando se pega a moeda, a segunda coisa que eu trago uma ideia. Primeiro que ela está ali, perdida, mas ela tem uma imagem. Segundo, quando ela vem, ela tem que ficar na mão. O Nadai guardou ela dentro da sua carteira. Por quê? Porque ali é um lugar que ele supõe que seja seguro. Embora que moeda quase nem sempre tem um lugar seguro. Mas qual é o lugar mais seguro da moeda? Na mão. O maior valor do ser humano é nas mãos de Deus. Dinheiro só tem valor na mão da gente. Bem, aí eu guardo lá na poupança, tudo bem, mas quem disse que a poupança garante tudo isso? Tudo bem, está lá, você confia, tudo, tal. Mas, no caso de Jesus, ele está dizendo aqui que a mulher tinha 10 dracmas, perdeu uma. Nesse sentido aqui, para os gregos também tinha outra alusão, que quando se casava, a mulher recebia como um colar, que cada dracma daquela representava um valor, e valores, no sentido 10, era o valor completo da aliança, fidelidade, amor, tudo isso representava, e que ela não podia também perder nenhum valor. Então, o Senhor Jesus, ele está dizendo uma parábola, porque Jesus era mestre, repito aqui, que eles estavam entendendo o que ele estava falando. E ele falou de ser, qual a mulher? Então, vocês vão ver isso na própria lição, que Jesus apresenta, então, a relação dos perdidos e os achados. Qual é a terceira parábola? Do caso, é um pai que tinha 2 filhos, um fazendeiro. E o fazendeiro, diz a Bíblia, que o filho mais novo chegou e falou, da minha parte, que me cabe, a herança que eu tenho, o que eu tenho com você. O que é interessante é que o pai deu. Por quê? Deus nunca terá alguém servindo ele. Irmãos, escuta isso, porque isso aqui é um princípio para mim. Não sei se um dia vocês vão me conhecer totalmente. Mas eu nunca vou ficar insistindo para a crente vir à igreja. Assim. Irmãos, a melhor coisa de se fazer com Deus é servir a Deus com liberdade. Deus falou, você quer ir? No caso aí da parábola, vai. Vai. O pior juízo de Deus é abandonar alguém para fazer o que ele quer. A pior coisa que você pode fazer na tua vida é fazer o que você quer. Nós não devemos fazer o que nós queremos. Nós devemos fazer o que Deus quer. E Deus diz para ele, vai. Agora, a partir do momento que ele sai de casa, ele é um perdido. Por quê? Ele está fazendo a sua vontade. O que ele vai fazer com o dinheiro? Gastar com mulheres. Imagine. Que vida dissoluta viveu esse menino. E aí nós temos 4 fases desse rapaz. Primeiro, ele estava em casa. Ali, ele era feliz e não sabia. Segundo, ele está com os amigos na roda de amigo. Ali, ele era infeliz e não sabia. Terceiro, ele vai parar na casa do porco. E vendo o porco, irmão, porco é o bicho mais feliz quando está no chiqueiro. O bicho faz uma algazarra, joga um pano de lavagem para o porco, ele vai... Aí o menino olha para o porco e diz assim, puxa vida, eu tinha uma casa, eu era feliz, eu comia,
dormia, tomava banho. E a Bíblia diz que ele desejou comer a comida do porco. Desejou se alegrar com a comida do porco. Então, a terceira fase é essa. Primeiro, em casa, ele era feliz e não sabia. Quando ele sai, ele é infeliz e não sabia, porque estava com dinheiro, e dinheiro é aquele negócio. Promete felicidade, mas não tem. Terceiro, ele está perto dos porcos. Ali ele é infeliz e sabia. Aí ele levanta e diz assim: eu levantar-me-ei, eu vou ter com meu pai, e eu vou lhe dizer. Aí ele prepara um sermão, e o esboço do sermão era assim: Pai, pequei contra os céus e a terra, e não sou digno de ser chamado teu filho. Ele preparou, dir-lhe-ei. A Bíblia diz que, vindo ele ao longe, isso aqui tem tanto sentido, o pai o avistou, porque quem primeiro vê o perdido é Deus. E como ele está vindo para casa, a Bíblia diz que o pai correu, ação de Deus. A Bíblia diz que o pai o abraçou, mas ele não estava sujo, não importa. A Bíblia diz que ele beijou. Aquele beijo, o pai estava dizendo: meu filho, eu estava com tanta saudade de ti. Por que tu saíste de casa? Aquele beijo era o beijo do perdão. A Bíblia diz que ele, depressa, colocou o anel no dedo, mandou vestir o menino, colocou uma sandália no pé. Olha quanta ação de Deus. Ali nós não vemos mais nenhuma ação do menino, só vemos a ação de Deus. Corre, abraça, beijo, anel, roupa, com certeza banho, tudo ação de Deus, do Pai. Aí, o que ele faz por último? Uma festa. Por quê? Este meu filho estava morto e reviveu. Parábola de Jesus, gente, é algo que não pode ser esquecido nos nossos ensinos. Quando aprendemos a estudar as parábolas, nós vemos muita riqueza de conhecimento para a nossa vida espiritual. E está aí essa parábola, essa tríplice parábola. Nós, irmãos, devemos nos importar. Vamos ficar de pé? Devemos nos importar. Já o tempo passou? Pois não, irmão. Pois não. Eliane. Uhum. Eliane, de Arizona, que estuda com a irmã Milene. Síndrome de pânico. É para esses perdidos que a gente está estudando aqui, ó. Vamos orar, meus queridos, pelos perdidos, pelas pessoas que hoje sofrem. Tem tanto tipo de sofrimento, irmãos, tanto tipo. Sofrimento espiritual, emocional, físico, né? Nadai, você que lida aí tanto com pessoas, né? Muito sofrimento, né? Pessoas presas em grilhões aí e que não conseguem viver mais. Tantos problemas. Mas vamos mais uma vez lembrar que o Senhor Jesus, que ensinou esse reino, Ele está aqui, meus queridos. O Senhor Jesus está aqui. Sua palavra é viva, é eficaz. E vamos crer. Convidar aqui, irmão Reginaldo, para fazer essa oração, agradecendo a Deus. E coloque então a Eliane, é isso? Eliane e Lucas. Lucas é o filho que está sofrendo. Então, vamos orar. Eu vou pedir ao irmão Jonas que nos dê a bênção final aqui. E assim encerramos, dizendo: se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Vamos sendo sempre vitoriosos. Vamos orar, irmãos, por nós e orar também pela vida da Eliane e do Lucas. Senhor nosso Deus, diante da Tua presença, ó Deus, cuja face estamos
oramos e agradecemos ao Senhor, ó Deus. Ó Pai querido, visita nesta noite agora, Senhor, a Eliane e o Lucas, a qual essa mulher, Senhor, se encontra com síndrome do pânico. Ó Deus, o Senhor possa entrar com providência, repreendendo esse mal, repreendendo todos os calafrios que ela vem sentindo, ó Pai, quebrando as maldições, bruxaria, magia negra, toda obra de ocultismo e espiritismo contra a vida dela e do Lucas, o Senhor começa a quebrar nesta noite. Ó Deus, que toda palavra de maldição direcionada a Eliane e ao Lucas, o Senhor repreende nesta noite. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, nós determinamos no nome de Jesus a vitória na vida da Eliane e do Lucas, a libertação, e na vida da tua igreja, ó Pai, que o Senhor transmita paz, alegria para os corações dos teus filhos que aqui estão. Que o Senhor abra as portas, Pai. Que o Senhor quebra as barreiras, muralhas, impedimentos, o Senhor põe por terra. Ó Deus, que o Senhor venha assim cada dia abrir o nosso entendimento, para que nós venhamos receber a Tua palavra com sabedoria, com graça. Assim, ó Deus, que nós venhamos absorver o melhor da Tua palavra, Senhor. Como disse o salmista, escondi a Tua palavra no meu coração para não pecar contra Ti. Que nós venhamos absorver a Tua palavra, que nós venhamos assim, ó Deus, guardar a Tua palavra, viver a Tua palavra, em nome de Jesus, Senhor. Que todos que aqui estão serão alimentados, enriquecidos, ó Deus querido, fartos pela Tua palavra. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém e amém, Jesus. Estenda as vossas mãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão e a consolação do doce Espírito Santo seja com todo o povo de Deus e digamos juntos, amém. Deus abençoe a todos, irmãos. E o próximo domingo, irmãos, Escola Dominical. Quem gostou do trabalho de hoje, então venha na Escola Dominical no próximo domingo. Temos uma lição abençoada para aprendermos a palavra do Senhor. Pega aí.